Então, eu sou Raquel, né? Eu sou Raquel Rodrigues, mas muita gente me conhece como Raquel Kubel por causa do nome da etnia, do povo a qual eu pertenço, né? Povo Kubel, né? Como eu também pude refletir a partir até do meu próprio memorial, né? De história, da minha história e desse povo. É um povo transnacional, é um povo que está na Colômbia, é um povo que está no Brasil, lá bem na fronteira, né, da Amazônia, que pega território brasileiro. Então, tem essas duas nacionalidades. Mas, né, vista desse ponto de vista geográfico colonizador que dividiu tudo, né? A partir desse momento, ficou essas duas nacionalidades, Brasil e Colômbia. Mas também, assim, é interessante que na minha família também nós temos ascendência, né, de outra etnia, que é a tucano, a partir da minha avó, né? E eu gosto que é o povo Iapamaçã, né? Tucano também é um nome, né, que foi dado aí pela colonização, né? Até mesmo o povo Kubel. Kubel tem várias formas de escrita: Kubel, Acobel, Acubeu, com C ou com K, né? Mas é um povo que também tem essa autodeterminação, né? Desse povo que resiste e que não existe, também acredito, nem fronteira, nem como delimitar, né? A gente está aí espalhados por vários lugares, tanto continuando, né, nas terras indígenas lá, que tem a Querari, que foi onde a minha mãe nasceu. Hoje não temos muitos parentes lá, né, familiares lá, mas também tem a região de Mitu, né? Já tive tios que já foram para Bogotá e tudo, então vem desde ali. Então é bem distante, né? Não vim parar muito perto também. E é isso. Então eu vejo que eu venho de uma criação, né, indígena também muito matriarcal, né? Porque eu fui criada pela minha mãe, não fui criada pelo meu pai. Minha mãe também foi uma mãe indígena solo, né, num território urbano, porque a minha mãe também não continuou lá, saiu aos 16 anos e, né, teve essa família ali em Manaus, e lá que eu nasci. E eu tenho muito orgulho, assim, de ter essa visão um pouco mais nortista, uma vivência também nortista, e também de conseguir, a partir desse momento, que também eu consigo transitar por outros estados, outras regiões, de perceber o quanto que a cultura nortista, Manaus também principalmente, tem e valoriza as suas raízes indígenas, né? Algumas vezes de maneira equivocada, né? Às vezes com apropriações ali que não são tão legais, mas que as pessoas sabem da sua origem, que hoje, com toda a conscientização que nós temos, com a educação, que é um tanto mais descolonizadora também, as pessoas têm mais consciência de que nós perdemos muito, né? Desde o nome dos nossos povos, que até Manaus é o nome de um povo também, do povo manauense, que já habitava ali a região de Manaus, da cidade ali. Se for ver os nomes, eu acho tão lindo, assim, porque os nomes de muitos lugares ali vêm desses povos também, como Parintins, que é a cidade que o meu pai mora, né, que eu tenho contato com ele, não fui criada por ele, mas tenho contato, né, familiar, assim, que é Parintins, que é o nome de um povo também, o povo Parintintim, da região também. E assim a gente conhece, né, eu cresci conhecendo a pluralidade que nós somos enquanto povos. Povo Baré, o povo Sateré-Maué, né, o povo Aimiri, Atroari, isso a gente sempre estudou nas escolas também, só que hoje eu acho tão, assim, interessante, porque o contato, mesmo virtual, esse contato que a gente chama de um contato mais orgânico, que a gente se conhece entre amigos, entre parentes, assim, nós trocamos essas experiências, a gente consegue ter uma visão até maior do que uma pessoa que estuda só nos livros didáticos ou só em sites da internet, porque eu lembro que uma vez fizemos uma feira, a gente chamava de feiras indígenas, né? E eu tinha que falar sobre o povo Aimiri e Atroari, só que eu fui procurar no Google, e se o Google tava no início ainda, pensa, tipo, há uns nem sei quantos anos atrás, que não tinha toda esse acervo virtual que tem hoje, né? Então eu cresci, né, com essa consciência, né, desde criança, saber que eu era uma criança de uma família indígena, né, e a gente sempre cresce com esse termo índio, índia e tal, mas a gente não fala, né, da questão das nossas histórias, das histórias dos nossos antepassados, da culinária, que eu valorizo muito também, a questão de quanto que da minha família
eu tenho essa questão um tanto mais sensorial e perceptiva dos sabores, dos cheiros, né? Até conversar com a minha mãe, eu sempre gostei muito de conversar e saber das histórias dela. E isso que alimenta, acredito, a nossa ancestralidade, né? E daí, eu estava lembrando esses dias, conversando com a minha mãe, porque até o meu avô, que era colombiano, né, pela nacionalidade dele, onde ele nasceu, e a família dele produzia cachaça, produzia bebidas. E quando eu era criança, uma das minhas bebidas favoritas era um caxiri, que a minha mãe sabe fazer, que é um caxiri de pupunha, que é muito bom, sabe? Então, tá tudo isso muito entranhado, sabe? Essa é a minha raiz, né, por assim dizer. E eu vejo que depois que eu mudei, eu pude conhecer outras realidades. Por exemplo, eu estou no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que a imprensa, a mídia, tudo enquanto for produto, assim, de vender, porque a gente vende as coisas, as empresas vendem imagens, né? Não vai ser a imagem indígena que vai ser vendida, né? É uma imagem europeia errada, né? De que no Brasil existe uma realidade europeia por causa das colônias, né? Colônias alemãs, colônias italianas e indígenas. Indígenas e pessoas negras são as pessoas mais apagadas, né, dessa região. E eu fazendo esse contato orgânico também, de conhecer as pessoas, de ir atrás, de saber quem são, de saber como que se produz até mesmo a questão do artesanato, que é uma expressão muito visual também, eu consegui ir percebendo essas diferenças e hoje eu me coloco numa posição de dizer nos espaços que eu estou, tanto da educação como professora, pedagoga, na universidade, que fiz o mestrado e tal, de trazer essa reflexão para as pessoas de como que nós somos ainda hoje apagados, né? Apagados, ao mesmo tempo que nós estamos lutando, né, para sobreviver e para manter vivas, né? É muito fácil, eu vejo assim, vir um discurso para a gente dizer, vocês perderam a cultura de vocês porque vocês estão na cidade. Vocês estão perdendo a cultura de vocês porque vocês assistem televisão, ou porque você não está pintado todo dia, porque não faz isso ou faz aquilo, sabe? Mas para nós termos políticas públicas, não tem, para nós termos outros espaços, né, que a gente poderia ter, não tem também. E então é uma luta, eu vejo que diária até, né, nesse sentido.